13 horas e 42 minutos, estamos de volta. Hoje eu recebo a nossa médica coloproctologista, a doutora Karina Kendra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hélio. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Vocês sabem que eu sou muito solícita a tentar participar, vir explicar um pouquinho da minha especialidade, coisas afins da minha área, né? De forma clara, simples, direta. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui para conversar com você. Pois é, e sobre um tema super importante, porque está presente no dia a dia de milhares de pessoas. Exatamente. Nosso tema de hoje é constipação crônica, quando é sinal de alerta e como tratar. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é um tabu, mas que é muito mais comum do que parece e afeta muitas pessoas, como eu falei, né? A constipação crônica ou a famosa prisão de ventre persistente, ela é definida quando os sintomas ocorrem por pelo menos 6 meses. Eles incluem aí ter dois ou mais dos seguintes sintomas em 25% das evacuações: esforço para evacuar, fezes duras ou aquelas em bolinhas, né? Sensação de evacuação incompleta, sensação de bloqueio anorretal, uso de manobra manual para facilitar a evacuação ou ter menos de 3 evacuações espontâneas na semana. Doutora, muita gente mesmo. Eu tô vendo aqui, olha, que tá presente mais de 37% das mulheres, 10% dos homens. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia coloca uma média de pelo menos 30% da população mundial teria, em algum momento, a questão de queixa de constipação, entendeu? Essa constipação que é mais recorrente. Quando a gente fala de um termo constipação, o que eu acho interessante é tentar explicar sempre a ideia básica de uma evacuação que seja difícil, de alguma forma. Então, seja se o paciente está vindo com cocô mais duro e mais ressecado, e aí provavelmente vai ser mais difícil, porque isso é regra para qualquer pessoa, né? O cocô tá vindo duro, vai ser difícil. Agora, tem gente, por exemplo, que faz cocô que a consistência vai estar normal ou pastosa e fala que mesmo assim faz muita força, mesmo assim é difícil. A gente tem que avaliar o que pode estar acontecendo, porque isso também não deixa de ser uma dificuldade para evacuar, seria a ideia de constipação. Ou, às vezes, quando a pessoa tem que ajudar, né, justamente como você colocou, com o dedo, extração manual, ou apertando nas laterais ali do períneo, entendeu? Então, isso tudo são sinais de que, se isso é muito constante da pessoa fazer, ela tem muito mais a tendência de um hábito intestinal mais constipado, mais difícil e que, às vezes, precisa, sim, do acompanhamento especializado. Doutor, o que é que está por trás dessa condição? É alimentação? É hereditário? Tem vários fatores, mas o mais esmagador, o que eu falo para a maioria dos pacientes, é hábito alimentar comportamental, principalmente, né? Então, eu pego muitos pacientes que vão falar assim: ai, doutora, porque eu levo 3, 4 dias para ir ao banheiro, faço uma vez na semana. Aí eu vou lá e pergunto: costuma comer fruta, verdura, salada, alimentos que estimulam o intestino a funcionar? Aí a pessoa fala: não. Ou vai falar que come, mas quantas vezes? Todo dia? Não, todo dia não, doutora. Quantas vezes? Mas 2 vezes na semana. Água, toma quanto de água por dia, seu José? Ou dona Maria, entendeu? Eu tomo pouquíssima água. Então, a maioria esmagadora das pessoas respondem só mudando a alimentação, ou seja, ingerindo mais fibras, colocando mais fibras na dieta e mais água. Não adianta se entupir de mamão, de ameixa, salada e não tomar água, tá? Muita fibra sem água também compacta e deixa muito duro as fezes. Então, é as duas coisas, fibras mais água na maioria das vezes já é o suficiente. Além disso, outra coisa que costuma ajudar, atividade física, tá? Recente eu peguei uma paciente que fala que já come tudo certo. Todo dia come fruta, verdura, toma muita água, tal. Então, ou seja, já entendi que o intestino dela é um intestino mais lento. Aí, de repente, enquanto eu tô fazendo várias coisas aqui falando com ela fala: ah, doutora, mas se eu faço uma caminhadinha de tiro e queda, rapidinho meu intestino funciona. Aí eu olhei pra cara da pessoa assim: oxi. E por que a senhora não faz a caminhada, então? Se fazendo a caminhada funciona, o básico, tá aí, né? bicho. Mas realmente, acho que parece que quando a gente faz um exercício físico, o organismo ele se encarrega de responder ajuda. Né? Inclusive, assim, pode ser qualquer horário do dia. Porém, se for de manhã cedinho, é um pouco melhor, tá, gente? Então, quando a gente acorda, a gente tem níveis de determinados hormônios que vão ajudar mais no intestino. Então, você acordando, fazer atividade, você vai estimular um pouco mais rápido o seu intestino do que se for no final do dia, tá? Mas qualquer horário de atividade física já é benéfico para o corpo / o intestino também. Doutora, a gente estava falando agora no backstage que as canetinhas emagrecedoras, elas causam essa sensação de prisão de ventre. Sim. A gente, é normal. Isso aí é tipo peculiar. um efeito esperado, digamos, da medicação, né? Eu até falei uma vez, um dia desse, com uma colega gastro, porque eu tô pegando muito paciente que tá parando comigo no consultório relacionado a isso. Ah, doutora, eu tô usando Monjaro, aí o intestino deu uma prendida. Só que geralmente eles vão porque deu algum BO lá embaixo na região anal, entendeu? Não é só por causa da constipação. Sim. É porque constipou e aí no que machucou, apareceu um carocinho, alguma coisa, aí eles vão pra poder avaliar e eu acabo avaliando a região anal / já vou tentar orientar ou ajudar nessa parte do
hábito intestinal. Mas eu comentando com uma colega gastro, ela falou que ela tá pegando muita diarreia. Ela até se impressionou quando ela falou constipação. Eu falei, O meu marido, que inclusive tá fazendo, já tá retirando o Monjaro, assim que ele começou, e ele é que nem um pato, eu brinco que assim, que ele faz cocô, ele respirou, tá fazendo cocô. Mas ele começou o Monjaro, travou. Ele ficou constipado. Aí lá na frente, quando aumentou a dose, teve um período que ele fez diarreia também. Então, leva a uma alteração do hábito intestinal, vamos dizer dessa forma. A diarreia é muito isso mesmo, é na passagem, no aumento da dosagem. Eu já passei por isso também. Então, eu percebo que pode sim, aparentemente, ter diarreia, porque, como eu falei, uma colega gastro já falou disso, mas a minha vivência, quando eu sempre pego o BO da constipação, né? Então, eu pego a fase do paciente que fala que tava constipado, que tá difícil, tá não sei o quê, aí machucou regional, deu um sintoma na regional e por isso vai parar comigo. O mais difícil, aqui, e foi o que justamente a gente estava conversando aqui no backstage, né? É que tô pegando muito paciente que tá usando Ozempic, ou Monjaro, ou Egov, que seja, que podem ter esse efeito adverso ali da constipação. E quando eu converso justamente perguntando sobre a alimentação, sobre a água, sobre a atividade física, a maioria não tá fazendo nada disso. As pessoas não fazem o básico, Isso. Doutora? Aí meu pensamento é, cara, eu falei isso um dia desses nas minhas redes sociais. Tu tá querendo emagrecer de forma muito rápida, óbvio, né? E aí a gente já tá recorrendo aí a canetinha emagrecedora. Mas não tá fazendo para onde? Por comportamento, para depois para manter. E aí, o que vai adiantar? Depois, porque não vai viver o resto da vida tomando a canetinha. Isso é óbvio. Uma hora vai parar. Quando parar, e aí? Não tá fazendo atividade física, não tá comendo certo, não tá tomando água. Então não é só nem por causa do intestino, mas até na visão dessa ideia do emagrecimento, do manter, né, esse hábito de vida saudável, a pessoa não tá fazendo por onde. E sabe o que eu percebi também? Porque assim como seu esposo, eu também tinha o trato solto, né? O trato intestinal solto. Muito solto, inclusive. Não sei se a senhora se recorda. Eu também sou seu paciente. E aí, depois passou, doutora. Sim. Incrível. Mudou completamente. Assim, e de um bom tempo pra cá que eu não passo mais por isso, sim, sabe? E acontece isso, doutora. É comum você estar acostumado ali a ter uma rotina de evacuação, digamos que ir várias vezes ao banheiro e do nada... Isso trava, dá uma travada, muda. Aí depende da questão disso, da medicação que você falou, porque ela pode levar isso, obviamente, mas também tem até a questão da mudança alimentar, né? Então, muito do que a gente come, dependendo do que comesse, às vezes, como querendo ou não, você... Até falei, eu cheguei aqui já elogiando ele, que dá pra perceber que ele emagreceu bem, tá bem bonito, bem esbelto. E aí, às vezes, antes da tua rotina que era mais errada, aí comia um monte de besteira, muita coisa açucarada, muita coisa com gordura, entendeu? E às vezes, pro teu intestino, isso acabava estimulando demais. Aí no momento que agora você está se alimentando, colocando alimentos com mais fibras, porque por incrível que possa parecer, fibras ajuda a estimular, mas também ajuda a formar bolo fecal. Tu falou inclusive de aveia, aveia ajuda, sim, a formar bolo fecal. Quando eu pego o paciente, por exemplo, que tem alguma condição que solta muito o intestino, eu não entro com medicação que necessariamente corta diarreia, eu entro com medicamento que ajuda a formar bolo fecal e oriento o paciente a comer mais fibras insolúveis, por exemplo, entendeu? E aí a maioria voando volta fala, realmente, doutora, ajudou. Passou a formar bolo fecal massa, entendeu? Então até fibra ajuda a formar massa. Aí você come tudo errado e às vezes não come fibra, porque fibra também ajuda a formar bolo fecal, entendeu? Interessantíssimo. Olha, tem muita mensagem aqui, doutora. A Maria das Dores, lá do Messejana, ela fala, doutora, há anos eu tenho dificuldade para evacuar, mesmo bebendo bastante água e tentando comer melhor. Eu queria entender quando isso passa de algo ocasional para ser considerado uma constipação crônica. Pronto. Aquilo que até você colocou como a introdução aí, né? A partir de 6 meses, se é uma coisa que está sempre muito recorrente, é muito mais frequente você ter um hábito intestinal, que é sempre difícil constipado. E no caso, você já fez medidas comportamentais, né? Tem uma alimentação boa, come fruta, verdura, salada, tem essa rotina diariamente, tá, gente? Um mal que eu percebo também é a pessoa fala assim, não, eu como salada, mas no dia inteiro é uma saladinha ali, aí às vezes no outro dia só uma frutinha, não é uma vez ao dia também, tá? O ideal é que em todas as refeições a gente contenha alimentos com fibras. Eu sempre dou exemplo que no café da manhã já é uma frutinha, no horário do almoço é salada, no lanche da tarde outra fruta, um mingau de aveia, uma vitamina que você vai acrescentar linhaça, vai acrescentar aveia, entendeu? Tem que otimizar a quantidade, as informações de fibra também que você vai colocar na tua dieta, né? E bastante água, como eu falei. Pelo menos 2 litros, 2,5 litros. Pode jogar pra mais, porque aqui em Roraima, que é quente no geral, né? Tem que ser mais. Então já faz medidas no intuito de tentar ajudar e mesmo assim tem dificuldade. Nessa situação é muito importante sim passar numa consulta ou com gastroenterologista ou com proctologista, que são as duas especialidades que lidam com essa parte de constipação, para que a gente possa investigar. Porque a maioria esmagadora, como eu falei, dos pacientes, só de fazer mudança comportamental já melhora. Só que a maioria chega
nesse período em que não foi nem isso, não fez. E aí, no que não fez nem isso, a gente vai lá tentar orientar, otimiza, e o paciente volta e melhorou. Só que quando a pessoa já faz tudo certo, e aí? Aí que realmente é importante ir num especialista pra gente poder investigar o que pode ser a causa que leva à constipação. O João Batista, lá do São Vicente, fala: doutora, no meu trabalho, muitas vezes não consigo parar para ir no banheiro e acabo segurando à vontade. Isso pode afetar o funcionamento do intestino de forma mais séria ao longo do tempo? Pode, sim. Inclusive, é um vídeo que eu tô... Tem gente que não consegue fazer o número 2 fora de casa, eu ia doutora. falar isso. Vamos lá, mas eu vou falar verdades aqui no Oi Cru agora, hein? Como é que fala nas redes sociais que vão me lixar lá Eu esqueci. Cancelar. Vão me cancelar. Doutora. Mas vamos lá, eu vou falar a verdade. Porque, inclusive, eu quero fazer um vídeo. É um vídeo que já tá na minha cabeça pra fazer, pra depois sair nas minhas redes. Sim. Que é como se fosse, eu vou vir com uma casezinho, um negocinho, que vai ser a dica de ouro da doutora Procto. Que vai ter gente que vai falar assim, ai, mas ainda assim eu não consigo. Porque muito disso, não querendo ou não, é psicológico, Hélio. Não tem pra onde, tá? A ideia é essa. Eu digo principalmente mulheres, homens também vão ter, mas mulheres, infelizmente, nós somos treinadas, nós somos criadas de forma errada. Quando criança, que a gente tem que ter um pudor, né? De forma que a gente parece que não pode peidar, não pode fazer cocô, não pode, né? Então não pode fazer nada. Isso. Então você não pode fazer nada fora da sua casa. É um absurdo você soltar um pulzinho, ir lá fazer um cocôzinho. E aí? Alguém vai entrar no banheiro e vai saber que a doutora Karina fez cocô naquele banheiro. Meu Deus. Que pecado. É o fim do mundo, né? Acabou tudo. Então, assim, infelizmente, para muitas mulheres, a gente tem isso desvirtuado de forma errada, que a gente acaba treinada de depois de uma certa idade, a gente ter que se segurar para não fazer. Tem homens que fazem isso também. Eu pego muita gente, principalmente, que tem um hábito correto de se lavar, por exemplo. Ah, mas eu não quero fazer fora de casa porque eu não vou ter como lavar. Entre estar fora de casa e, infelizmente, usar um papel higiênico... Lenço umedecido, gente. Comprem lenço umedecido. Super. Melhor do que o papel higiênico. É bom, uma dica E é uma primeira opção para você não evitar fazer, porque justamente o segurar, o inibir o ato, a vontade de fazer cocô, a longo prazo vai desregulando esse teu intestino de forma que você passe a ser constipado. Você tem que obedecer seu intestino, tá? Então, sentiu vontade. O que eu sempre falo é assim... Tô num local, um ambiente que eu sei que o banheiro tá sendo higienizado. Vai ser difícil eu pegar um banheiro que eu vejo que é a imundície só, aí é complicado. Mas se eu tô vendo que é um local que o ambiente tá limpo, tem papel higiênico, tem como eu me limpar. Porra, faz. É isso. Ah, eu não consigo. Desbloqueia, pessoal. É o psicológico. Vira a chavinha, né, doutora? Tem que trabalhar. Aí até a brincadeira que eu vou fazer do vídeo é isso. Por exemplo, no pacotinho lá, no coisinho que eu vou ter, vai ter lá um álcool em gel pra espirrar, se for o caso, pra passar lá, pra limpar o assento, né? Tem um protetor de vaso também, se quiser. Tem um cheirinho pra disfarçar o cheiro do doutora, odor depois, mas o negócio do banheiro, você fazer na rua, que às vezes, meu Deus, vão bater na porta. Pelo menos, eu penso isso às vezes. Não vou, porque vão bater na porta e aí vou demorar, então já passa um monte de coisa na cabeça. Na rua, especificamente, mas quando eu falo assim, de fazer fora de casa, eu penso um exemplo. Agora não, porque o meu consultório, minha sala, tem um banheiro na minha sala, né? Sim. Mas antes, outros consultórios não tinha banheiro na sala. Eu tinha que sair da sala e ir pra outro banheiro no próprio coisa do consultório. Nossa, mais de uma vez que eu senti vontade de pensar, meu amigo, deixa eu ir logo, deixa eu aproveitar logo. Não vou nada, eu vou. Não tem limite disso, meu amigo. Porque o que acontece? Entendam também mais uma coisa de dica, gente. Como é que funciona o nosso intestino? Eu sempre tento explicar que é como se fosse um encanamento. Então imagina que esse encanamento começa na nossa boca, tá? A gente vai comer e isso aí vai progredir por um encanamento até chegar à parte final, que é quando libera todos os dejetos, que é lá no ânus, quando sai o cocô. Nesse percurso todo que ele tá fazendo, quando ele chegar num segmento que a gente chama de intestino grosso, a função do nosso intestino grosso, dentre várias, mas uma das principais, é absorver a água desse cocô. Por isso, tem que tomar muita água. Porque senão tira do intestino o organismo, exato. né? Então pensa assim, tem que chegar lá bem hidratado o negócio, porque ele vai absorver água. Se não chegar já quase seco, ele já não tem muita coisa pra absorver. Vai absorver mais, ainda vai ficar mais duro, mais seco. Então tem que tomar muita água por causa disso, a lógica. Então chegou no intestino grosso, vai absorver água até ele fazer o percurso. Nosso intestino grosso, ele pode ter de 1 metro a 1,5 metros, tá? Então nesse percurso, até chegar lá embaixo, na saída, na região anal, enquanto ele vai absorvendo, a água vai formando mesmo as fezes mais solidazinhas, como a gente conhece. Aí ela vai vir ou pastosa, ou normal, ou ressecada, dependendo desses vários fatores. Quando chega no reto, ele distende o reto e vem uma informação pro nosso cérebro. Opa, chegou coisa aqui embaixo, amigo. Vamos fazer... Correio. Vamos dar o estímulozinho pra gente ir pro banheiro pra fazer o cocô? Então, esse aviso de que chegou coisa lá embaixo é o momento que você... Putz, tem que fazer o cocô. Você vai lá e obedece. Na hora que você inibe, segura, trava ali pra passar a vontade vai passar. Mas esse cocô que chegou lá, ele não vai voltar. Ele não vai falar assim, opa, não vai dar pra sair agora, vamos voltar pra trás? Não, vou ficar aqui esperando até uma boa vontade do querido aqui, da querida, né? Então, na hora que chegou lá no reto, vai ficar lá.
vai ficar mais tempo sendo absorvido, porque o reto também absorve água, tá? Então, ele cada vez vai ficar mais ressecado ou mais duro, quanto mais tempo ficar lá. Na hora que ele chega, se naturalmente no teu ritmo já costuma ser ressecado, de um dia pro outro, quando tu sentir vontade de novo, talvez, vai estar mais duro ainda. Então, entenda sempre que o inibir a vontade é pior, porque a tendência é que sempre essas fezes vão ficar cada vez mais ressecadas, para quando você for fazê-las. E você vai desestimulando esse reflexo desse comando, né? De, opa, chegou coisa aqui embaixo, vamos liberar. Isso vai ficando mais difícil de ser percebido pelo paciente. Doutora, inclusive, tem vezes que não dá nem pra segurar, né? Ela vem com tudo mesmo, aí não tem como fugir, né? Nesse caso aí já não seria necessariamente constipação. A Uma vontade, desbiosezinha. às vezes uma vontade muito súbita, assim, que possa vir uma diarreia, é mais tenso mesmo. Aí às vezes você vai logo procurar no banheiro. Mas pra constipação, essa questão do inibir é complicado. A longo prazo é ruim. A Luciana, lá do Buritis, fala: doutora, minha filha de 8 anos sofre muito para evacuar, chega a ter medo e chora. Quais sinais indicam que esse quadro já é constipação crônica infantil e precisa de acompanhamento médico? Pronto, vamos lá. Eu sempre enfatizo isso, até quando me perguntam, eu não atendo criança, eu vou responder porque eu consigo dar um norte, uma direção aí pra Luciana, né? Normalmente no meu consultório eu só atendo a partir de 11 anos de idade, porque querendo ou não já é uma comunicação mais fácil que a gente consegue ter já, para adolescente, né? Sim. Mas crianças menores, como é que funciona o fluxo, Luciana? Principal. Ali, principalmente na fase de 3, 4 anos de idade, que é o período que inclusive a criança começa a ter um certo, já o desfraude é o mais comum, essa criança começa a ter consciência corporal disso, da musculatura anal, e entende que às vezes ele consegue segurar e prender. E aí, que justamente no desfraude, a criança passa a ter que ter esse controle, né? Entender que tá com vontade pra segurar, pra ir pro banheiro e fazer. Sim. Enquanto ela não tem esse controle, ela vai estar fazendo a fralda. No momento que ela entende que ela consegue controlar, a criança, ela às vezes não para de brincar pra ir fazer cocô. Então, se ela tá brincando, tá empolgada, sentiu vontade, ela vai segurar e vai inibir pra continuar brincando. A criança às vezes não para de brincar do que ela tá fazendo pra ir tomar água. A criança com uma certa idade, infelizmente, também é muito comum que pais e mães acabem introduzindo na vida da criança muita besteira. E a criança começa a trocar pra comer biscoito, iogurte, bolacha, besteira, e não come fruta, não come verdura, não come coisas que ajudem a estimular. Então a gente começa a trabalhar contra um intestino pra funcionar melhor. Não tá tendo fibra, não tá tendo água. E ainda inibe a vontade quando não é pra inibir. Então é muito importante, uma criança de 8 anos de idade é uma criança que até eu acredito que dê pra conversar e orientá-la quanto a isso. De que quando sentir vontade é muito importante você parar o que tá fazendo e ir pro banheiro pra fazer, minha filha. Vamos comer mais fruta, porque ajuda a amolecer. Vamos tomar mais água, porque ajuda a amolecer. Por quê? Porque senão começa a virar um ciclo vicioso, que é o quê? Como a criança começa a ficar constipada, começa a ter a dificuldade, o cocô começa a passar machucando. Na hora que passa machucando, faz fissura, que é o machucado. E aí a criança começa a ter justamente o que você colocou, medo de ir ao banheiro porque machuca. Aí ela passa a inibir e segurar porque ela sabe que vai machucar. Mas foi o que eu acabei de explicar. Quanto mais tempo esse cocô ficar no reto, mais vai absorver água, mais difícil e mais duro ele vai ficar. Então, mais vai machucar. Então, entenda que passa a ser um tiro no pé toda vez que ela quer segurar por medo. E é muito importante tentar se orientar ela a questão de não segurar, tentar fazer. Só que nesse ponto em que ela tá, sim, pode ser muito importante ter um acompanhamento especializado, porque às vezes nesse primeiro momento vai ser sim importante também associar alguma medicação para já tentar amolecer logo essas fezes, para ela começar a perder o medo de evacuar. Porque enquanto ela tiver com muito medo, ela vai segurar, ela vai inibir e sempre vai piorar, entendeu? Quem eu recomendo, no caso aqui, em Boa Vista, a doutora Adelma, que é gastroenterologista pediátrica, tá? Perfeito. Olha, eu vou falar a última aqui, tem muita gente mandando mensagem. Eu quero agradecer o Carlos Eduardo do Jardim Tropical, a Fernanda do Caimbé, o seu Francisco do Liberdade, a Patrícia do Raia do Sol, o André do Paraviana, a dona Tereza lá do Caçari, Marcos Paulo do Asa Branca, a Janete do Tancredo, o Luiz Fernando do Cruviana, a Helena do Buritis, o Tiago do São Francisco, a Marta do Centenário, Beatriz do Calungá, Pedro, Vera, Rogério. Eita, muita gente, doutora. Rapaz. Mas eu vou falar uma porque a gente já tá com o nosso tempo estourando. E aí, ó, eu vou fazer a pergunta do Rogério lá do Equatorial. Ele fala assim: mudei minha alimentação para algo mais leve e percebi que quase não consumo gorduras boas. A falta desse tipo de nutriente pode atrapalhar no funcionamento intestinal? Porém, posso parecer gorduras boas, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa, por exemplo, o abacate é muito mais rico em gordura boa, oleaginosas, que são castanhas em geral, também é rico em gorduras boas. Isso tá dentro do grupo de alimentos que eu mesma, às vezes, oriento os pacientes no consultório para ajudarem a estimular o intestino. Então, quando eu vou lá falar para eles, ó, tem que consumir alimento rico em fibras, aí eu vou lá e falo assim, ó, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, tá? Dentre as frutas, nos meus exemplos, tem lá abacate, que eu acabei de falar. Nas
castanhas que eu acabei de falar, vai ter lá castanha do Pará, vai ter castanha de caju, vai ter amendoim. Claro que não é pra se entupir só disso, mas esse tipo de alimento, que é um alimento mais gorduroso, só que de gorduras boas, sim, é um tipo de alimento que ajuda a estimular o intestino. Vamos fazer só da dona Raimunda, que eu acho interessante. Ela diz que ela tem 65 anos, ela é lá do centro, ela diz que depois da menopausa ela percebeu que o intestino ficou muito mais lento. Existe uma relação entre as mudanças hormonais e a constipação nessa fase, doutora? Isso também é outra coisa que vai sair um vídeo, vai ser o que saiu hoje, vai sair hoje mas é o próximo, que é relacionado ao Outubro Rosa, e aí por causa do Outubro Rosa eu decidi fazer essa correlação da constipação com as mulheres, porque infelizmente nós, mulheres, somos mais constipadas sim, tá? E aí, dentre isso, é justamente o fator hormonal é diretamente relacionado a isso para nós mulheres, tá? E aí, nesse quesito da constipação, é colocado justamente que, havendo algum grau de piora também durante gestações para nós mulheres, por causa de toda essa modulação hormonal, e na menopausa, justamente também por causa da queda dos hormônios, tá? Então é diretamente relacionado. É necessário procurar um coloproctologista, também, né, doutora? Tá? Interessante, obviamente, que se ela tá entrando na menopausa, que ela faça já o acompanhamento com o ginecologista para ver necessidade ou não, de acordo com ela também, né, com relação a reposição hormonal, se ela quiser, e por aí vai. Ou se não também, mas aí é importante também acompanhar com o prócto para ver essa parte intestinal. Doutora, eu quero lhe agradecer. Obrigado por ter vindo. Sempre que nada. puder, volte, Certo. tá? Tô aqui E eu aberta a quero convites. também que você deixe onde você está atendendo, suas redes sociais. A doutora Karina Kendra é super ativa, ela faz vários vídeos legais, de uma forma leve, informativa. Já faça aí, doutora. Pronto. A minha rede social profissional, no caso, gente, doutora, a sigla, né? DRA. Karina Kendra, Karina com K. E eu atendo na clínica Secor, que é o Centro Oncológico de Roraima, em frente ao Hemocentro. Tem o HGR, o Hemocentro, na frente aí é que eu atendo, tá bom? Pronto. Doutora, muito obrigado. A sua agenda deve estar lotada, né? Tá. Até quando? Até ano que vem já? Já entrou janeiro de 2026. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Coisa boa. É o desesperador, mas e não eu né? entendo, Porque quem quer também fica de perdido, mas eu né, também doutora? entendo que, de certa forma, não, graças a Deus, né? Porque eu devo estar fazendo meu trabalho bem feito. Tá, então. faz fantasticamente. Doutora, obrigado, tá? Olha, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta